A paz seja com todos os irmãos. Estamos aqui agora no momento de reflexão. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor meu Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Nós vamos ler a Tua Palavra agora. Nos ajuda, ilumina nossa mente, que as mensagens que o Senhor disser falar para nós, que nós consigamos colocar no nosso dia a dia, consigamos implementar na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Antes de começar, eu gostaria de salientar aqui a igreja, o templo está fechado, mas a igreja é você. O templo se fecha, mas a igreja é você. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós temos que continuar vivos e ativos para o reino de Deus, para a glória de Deus, tá bom? Nesse período de confinamento, se aproprie disso como uma oportunidade. Às vezes no corre do dia a dia, Deus tem coisas para falar com a gente, Deus quer tratar com a gente, e a gente simplesmente não tem tempo, simplesmente a gente está esbaforido, está histérico com um monte de situações, com o dia a dia, com a correria, e simplesmente não para ouvir o que Deus tem para falar. Então aproveita esse período de quarentena, esse período de confinamento, para ouvir Deus, ouvir o que Deus tem para a nossa vida. E nós vamos meditar um pouco hoje sobre o livro de Samuel. Uma outra colocação sobre a Bíblia: aprecie a Bíblia, aprenda a ler a Bíblia, mas sem preconceito, sem ficar pensando, isso eu já sei, isso aqui eu já conheço. Se a gente lê com honestidade a palavra do Senhor, a gente começa a vasculhar tantas preciosidades, tantas outras preciosidades que antes a gente não percebeu. Então, seja honesto consigo mesmo, seja honesto com a palavra de Deus e leia como se você nunca tivesse lido antes. Deus quer falar com você e Deus vai falar com você. Eu estou com uma tradução Almeida, uma tradução um pouco mais clássica. A gente vai dar uma lida no texto, depois a gente vai olhar para a Bíblia Viva, que é uma tradução mais devocional, para a gente comentar algumas coisas aqui sobre Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Assim lhe foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem estava chamando o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o seu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que eu tenho falado a respeito da sua casa, e começarei e o cumprirei.
pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia, seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. Ele perguntou: que te falou o Senhor? Não escondas de mim. Assim Deus te fez, e outro tanto se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse Eli: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia o Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e assim manifestava a Samuel pela sua palavra. Graças a Deus por essa tradução, por essa leitura. E agora eu vou usar a Bíblia Viva para a gente fazer algumas considerações. 1 Samuel no capítulo 3. Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Porém, certo dia, depois que ele tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com uma idade avançada, Eli estava quase cego. Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. Começou aqui. Eli se deitava no seu quarto e Samuel se deitava perto da arca. E Deus já havia um menino que se chegava para dormir perto da arca, querendo ouvir, querendo entender, querendo conhecer. Imagine, irmãos, no mundo onde a operação de Deus, a fala do Senhor era escassa, e gente querendo ouvir. E hoje, com a glória de Deus, a profusão do Espírito Santo, os dons espalhados, a manifestação de Deus em qualquer lugar que se possa imaginar, as pessoas já não querem ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz várias vezes: quem tem ouvido, ouça, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Muita gente quer escutar o que ela gostaria quer escutar o que ela quer. Agora, ouvir a voz de Deus, esses são poucos. E Deus já vendo essa diferenciação aqui. Samuel tão sedento, tão afeito às coisas de Deus, que ele dormia perto da arca. Versículo 6, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele levantou-se, correu ao quarto de Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Perguntou Samuel. Não o chamei, disse Eli, volte para a cama. E ele voltou e deitou-se. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. E de novo Samuel se levantou e correu ao quarto de Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Não, eu não chamei você, meu filho, disse Eli. Volte e deite-se novamente. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. E percebam que no começo do texto, Samuel servia como assistente de Eli. Então, queridos, o que mostra aqui? Dá para fazer as coisas na casa de Deus, dá para servir na casa de Deus, sem ouvir mensagens de Deus, tá? Dá para participar de uma igreja, de uma congregação, sem conhecer Deus. Então esse é o momento de nós fazermos uma análise da nossa vida e, de novo, como eu já falei anteriormente, entrarmos numa intimidade com o Senhor, porque é isso que Ele está orquestrando nesse tempo. Ele está orquestrando nesse tempo que nós tenhamos uma intimidade com Ele, que nós deixemos de fazer as coisas de qualquer jeito, ou de forma corrida, ou de forma desordenada, e passamos a fazer uma reflexão sobre o que é Deus, cultivarmos o devocional, cultivarmos o nosso particular com o Senhor.
Vou voltar nesse versículo 9, no 8, melhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e mais uma vez ele se levantou e foi ao quarto de Eli. E disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor que tinha falado com o menino. Parecia que ele tinha perdido um pouco a mão. Já estava cego, já estava surdo para ouvir a voz de Deus. E aqui eu não quero salientar a idade, eu quero salientar a robotização. Isso aqui eu já sei. É sempre assim. É um método. É litúrgico. É tradicional. Sabe? É robotizar as coisas de Deus, sendo que Deus tem revelações novas para a nossa vida. Então, me parece que ele já tinha perdido a mão, já estava cego pela idade, já estava surdo para ouvir a voz de Deus, e alguma coisa estava muito ruim ali. Vamos seguir. Versículo 7. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e mais uma vez ele se levantou e foi ao quarto de Eli, e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que tinha falado ao menino. Por isso ele disse a Samuel: vá deitar-se, e se alguém o chamar novamente, responda: pronto, pode falar, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se. Eu fico imaginando aqui a tristeza do coração de Eli, porque a mensagem foi para o menino e não passou mais pelo sacerdote. Por que, Senhor, ele e não eu? Por que ele, que está começando agora, e não eu, que estou há mais tempo, que sou o sacerdote? Então, de novo, irmãos, essa reflexão, é a sede de ouvir a voz de Deus, é a sede de viver as coisas novas, o vinho novo que Deus tem para a nossa vida. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fale, o seu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. Vou cumprir o que disse a Eli que faria a sua casa, do início ao fim. Não é de hoje que eu venho dizendo a Eli que julgarei a sua família para sempre por causa dos pecados dos seus filhos, dos quais ele tinha conhecimento. Seus filhos não me respeitaram, e Eli não os repreendeu. Por isso jurei a Eli que nenhum sacrifício ou oferta queimada apagará a culpa dos seus pecados. Sabe como aquele pai que constrói uma empresa, que cria um patrimônio, e vai os filhos e estraga tudo? Se você é da Zona Norte, você vai entender o lugar que eu vou falar aqui. Esse senhor, essa família chegou muito pequenininho aqui, na Zona Norte. Chegaram no bairro do Jardim Brasil, e o empreendimento é um mercado, começou a crescer, se expandiu, e o pai delegou a cada um dos filhos uma parte do seu mercado. Um foi para a fazenda, um foi para o hipermercado, outro está no supermercado, o outro ainda não faz mais parte do grupo, mas ainda tem alguma relação. É isso, o pai passou o coração para o filho. E de lá eles expandiram. E a maioria do que a gente vê por aí é exatamente o contrário. O pai constrói tudo e os filhos vão lá, arrebenta com tudo, estraga, divide lá o dinheiro e acabou. Pulveriza o patrimônio do pai. Então, juntamente com essa questão do devocional, do particular com Deus, é a transmissão da sua fé para o seu filho. Transmitir a sua fé para o seu filho. O Samuel saiu de um núcleo familiar
de um núcleo familiar que proporcionou isso para ele. Tá? Era um país que tinha um coração na causa de Deus, tinha um coração na casa de Deus, faziam seus sacrifícios. A mãe ofereceu Samuel como um sacrifício vivo ao Senhor, ia lá anualmente, levava uma peça de roupa, via como estavam as coisas. Era uma família estruturada, a base dela era a adoração a Deus. E ele, infelizmente, não obstante ser sacerdote, não conseguiu passar esse coração para os filhos dele. E de forma que o lugar de adoração, para o entendimento deles, era o quintal da casa. Era onde podia brincar, bagunçar, sabe, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência. E era isso. Versículo 15. Então Eli perguntou: o que foi que o Senhor disse a você? Percebam, a noite toda o coração amargurado, talvez sem dormir, só esperando amanhecer o dia para saber o que Deus tinha falado com ele. Por que Deus falou com ele porque Deus falou com Samuel e não com Eli, que era o sacerdote? Conte-me tudo, não esconda nada, que o Senhor o castigue de maneira severa se você esconder de mim alguma coisa do que ele falou a você. Então Samuel contou a Eli tudo o que o Senhor tinha falado e não lhe escondeu nada. Eli disse: ele é o Senhor, que ele faça segundo a sua vontade. À medida que... Só uma pausa aqui. O texto já responde por que Deus falou com Samuel e não falou com Eli. Porque Eli escutou, mas não ouviu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir e praticar, ouvir e aplicar. De Eli entrou por aqui e saiu por aqui, não tomou nenhuma providência, não fez nada, deixou a banda tocar do jeito que queria. Foi por isso que o Senhor preferiu falar com o menino a falar com Eli. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que cumprisse tudo o que dizia. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia Samuel, que ele era um profeta do Senhor. Vamos só segurar o último versículo aqui, que ele vai dar um fechamento aqui maravilhoso. Então, de novo, o Senhor já tinha falado diversas vezes com Eli, e Eli simplesmente ignorou o que o Senhor disse, não deu nenhuma, não tomou nenhuma providência, não fez absolutamente nada. Então ele estava fechado. Quando a gente se fecha, quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, para que mensagens de Deus se não a quem ouça? Para que? É como se fosse uma brincadeira. Então as mensagens eram raras. Por quê? Porque o sacerdote não aplicava nada, não ministrava nada, não ajustava as coisas conforme a vontade de Deus. Quando Samuel colocou o seu coração, aplicou o seu coração a fazer isso, Deus começou a confirmar o ministério dele em toda a região. Versículo 21, e o Senhor continuava a aparecer a Samuel em Siló e revelava a ele a sua palavra. A palavra do Senhor é revelada a partir do momento que o coração está sedento em ouvir a voz de Deus. Quando as mentes se fecham, quando os corações se fecham e cada um quer fazer as coisas aleatoriamente, sem nenhuma direção de Deus, sem nada, para que a palavra de Deus? Eles não são sabedores? Deixa correr do jeito que eles querem. Agora, a partir do momento que o Samuel, mesmo menino, começou a dormir perto da arca, ouvir a voz de Deus, olha, Senhor, fala que o seu servo ouve. Deus falou: bom, é ele é o novo vetor para a mensagem de Deus. Então, de novo, ouça a voz de Deus, ouça o que Ele quer, não fique mecanizado, robotizado. Eu já sei, é assim, não sei o que. Não, calma, ouve o que Deus tem para falar. Mas eu já sei. Não, ouve, para ouvir com atenção, com carinho, com zelo.